Bom, gente, antes de começar, eu tenho aqui 3 livros para indicar da livraria ali do Will, tá? 2 livros do Ted Tripp, livros que tratam sobre essa questão da família, e nós precisamos, de fato, enfatizar isso, porque a família tem sido bombardeada nos dias de hoje, e nós precisamos ser aquilo que vocês verão hoje, guardiões da nossa cultura. E o outro livro, Família Guiada pela Fé. Eu vi que tem várias pessoas aqui que não são da nossa igreja. Esse aqui é do Woody Balkan, tá? Família Guiada pela Fé. Se vocês são de outras igrejas que não têm um ministério para homens, eis aí o desafio. As igrejas precisam trabalhar com os homens. Os homens são os alvos principais no desenvolvimento das famílias, tá? Então nós precisamos enfatizar isso. Leve isso para a sua igreja, incomode o seu pastor, se você não é o pastor de lá, e até que vocês consigam desenvolver um ministério para homens, ok? Bom, vamos para a nossa palestra, e eu gostaria de começar dizendo o seguinte: somos todos iguais, porém completamente diferentes. Calma aí, isso aqui não é uma frase de efeito, só para você prestar atenção, não é uma contradição, é um paradoxo, tá? É uma aparente contradição, porque essa frase trata-se de uma precisa descrição das distinções que existem entre você e a sua esposa, entre você e a sua mulher. Vocês dois são de fato iguais e ao mesmo tempo completamente diferentes. A palavra de Deus diz em Gênesis 2, se quiser abrir lá, Gênesis 2:18, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ainda no capítulo 2, versículo 21, então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Se você sempre ficou com aquela dúvida, né? De onde vem tanto sono, ainda mais depois do almoço? Está aí o versículo base para isso, né? Deus fez o homem adormecer, e alguns parece que nunca acordaram, né? Bom, Deus nos criou iguais, da mesma matéria, a sua imagem e semelhança. Versículo 27 do capítulo 1 diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem e semelhança, a semelhança de Deus o criou, homem e mulher os criou. Porém, as semelhanças param por aí. E do versículo seguinte, do versículo 28 em diante, o que nós vemos é uma mudança drástica nas coisas aqui. Bom, esse texto inicial de Gênesis é o texto onde nós vemos um relato resumido sobre a criação do homem e da mulher. E nos versículos que nós lemos há pouco, no capítulo 2, nós temos a descrição um pouco mais detalhada, mas como todo mundo já sabe, no capítulo 3 a coisa fica realmente difícil, ela toma um outro rumo e o problema se torna um pouco maior. Gênesis 3:6 diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O pecado, ele havia sido consumado. Agora o papel de cada um, do homem e o papel da mulher, ficaria ainda mais evidenciado. O que já era norma, né? A mulher ser aquela que gerava vida no seu ventre, agora ela faria isso por meio de muitas dores. E o homem que trabalharia, e que já trabalhava, teria o seu trabalho atenuado. Mais problemas, mais e mais problemas que influenciariam o seu dia a dia. Então no capítulo 3, versículo 17, diz: a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa.
Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. O homem, que era o representante de Deus perante a raça humana, ele começara a ser afetado nesse momento, após a queda, por uma praga que nos atinge até os dias de hoje. O nome dessa praga é igualitarismo. Bem como o feminismo ou como o progressismo, esse é um daqueles maus que nos afligem mesmo quando nós não estamos percebendo. Ele nos influencia mesmo que nós não saibamos. Eu diria que o problema é, na verdade, que nós somos igualitaristas remanescentes, mesmo sendo reformados. Nós achamos que porque nós somos criados por Deus e porque a mulher veio da mesma essência do homem, nós todos somos iguais. Gente, a nossa cultura acredita e promove e prega isso. E esse é um dos pilares centrais da fé, da religião secular que rege a nossa cultura, que rege os nossos governantes, que é promovido pela nossa música e cultura pop, que é ensinado nas escolas e que muitas vezes é promovido dentro de várias igrejas. O igualitarismo está em todo lugar. Isso ocorre porque nós temos abandonado os princípios bíblicos que estabeleceram o nosso papel de homens. E qual é esse papel? Qual é o papel do homem? Talvez ninguém nunca tenha feito essa pergunta, mas eu vou te fazer essa pergunta hoje à tarde. Que tipo de homem você é? Você é o macho man, faz jiu-jitsu, puxa ferro, tatuado, ou é o homem reformado, né? Careca, barbudo e barrigudo, né? Aquele que bebe cerveja, fuma charuto e coisas assim. Mas tem aqueles outros, aqueles que não só dão as ordens, mas aqueles que na verdade agem como metrosexuais, como verdadeiros maricas, pessoas que simplesmente obedecem tudo que a cultura lhes impõe. Gente, a resposta a essa pergunta, ela é crucial e determinante para estabelecer a maneira que você, homem, deve viver. E sem compreender o seu propósito, segundo o qual você foi criado, não há como você exercer o seu papel de maneira adequada. E de uma forma bem resumida aqui, o seu papel é um papel triplo. O seu papel, para você memorizar e se lembrar disso, é o papel de prover, proteger e de presidir, ou como outras pessoas dizem, de prover, sustentar, de proteger e de liderar. Irmãos, o que nós vemos na criação é que Deus constituiu Adão o responsável sobre a criação. Gênesis 2, de 4 a 9, nós vemos isso. É o texto que nós já lemos. Agora, em Gênesis 2,15, nós já lemos esse texto também, mas eu vou ler novamente, isso fica mais claro. A passagem diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Por responsável, eu quero dizer aqui que Adão era o líder, aquele que exerceria um tipo de autoridade, determinado domínio, serviço, controle. E o versículo 15, ele deixa isso claro em duas palavras. A primeira delas é cultivar e a segunda é guardar. Quando você olha essa palavra cultivar, em hebraico, avad, ela pode ser traduzida como trabalhar, como servir ou realizar atos de adoração. E essa palavra, ela está sendo usada aqui num contexto específico, no contexto da agricultura. E a questão é como que nós não, né? Como que as pessoas cultivam alguma coisa? Porque nós somos aqui urbanos, né? De uma cidade. Como que as pessoas cultivam alguma coisa? Elas precisam plantar, precisam regar, precisam podar, precisam proteger. E há uma série de questões e pontos que devem ser observados para que essa plantação vingue, que ela dê fruto. Você gasta tempo, você gasta recursos, você gasta energia, você gasta muito do seu tempo se dedicando para que aquilo vingue,
é o seu trabalho, é o que nós vimos hoje de manhã. Isso se aplica em tudo, não apenas aos agricultores, mas se aplica também a qualquer outra profissão ou área. A segunda palavra aí no versículo 15 é guardar ou proteger, que pode ser traduzida como cuidar, tomar sob custódia ou exercer cuidado. Só um exemplo aqui para nós entendermos o significado dessa palavra. No Salmo 121, versículo 3, o salmista diz assim: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Não dormitará aquele que te guarda. Olha, a gente já falou sobre não dormir várias vezes, hein? Já fica aí a deixa, tá bom? Ou seja, a responsabilidade de Adão, o homem, é de cultivar e proteger tudo o que estava debaixo do seu cuidado. E o que estava debaixo do cuidado de Adão? Bom, todo o jardim, todos os animais e a sua mulher, osso dos seus ossos. Agora, em Gênesis 2, 19 a 20, Deus dá a Adão a responsabilidade de nomear os animais. Os irmãos se lembram dessa história? E certamente essa não foi uma tarefa fácil. Adão ele criou uma taxonomia, dando nome a cada animal segundo a sua espécie. Se você se lembrar das suas aulas de biologia e de ciências, né, você vai se lembrar das espécies dos animais e tudo mais. É interessante que a partir daí, nós temos a certeza de que ele tem domínio sobre os animais. Mas em Gênesis 2, do 22 ao 23, nós vemos que Adão também dá nome à sua própria esposa. Ele chama ela de varoa. Veja que aquele que exerce domínio é aquele que dá nome às coisas. Aquele que tem autoridade, que tem o domínio, é aquele que é capacitado com essa autonomia e autoridade de nomear as coisas. Então, dar o nome é uma função e uma responsabilidade do Senhor, ou seja, daquele que exerce domínio, e nesse caso aqui é o caso de Adão. Então, Adão era o servo escolhido de Deus, como o Senhor do jardim, assim como os homens hoje devem ser os servos de Deus no exercício da autoridade sobre as suas famílias. Veja também que como responsável, Adão ele era também o representante, e representante da raça humana, inclusive de Eva. Parece que eu estou chovendo no molhado, mas os irmãos vão entender o porquê disso ao longo dessa palestra. Em Gênesis 2, 16 a 17 diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda a árvore do jardim comerás livremente. A ordem foi dada a quem? Ao homem, a Adão. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É importante nós notarmos aqui mais um detalhe agora em Gênesis 5, versículo 2. O homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Vocês notaram alguma coisa aqui? Qual que é o detalhe? Quando Deus cria o homem e a mulher, Deus chama o homem e a mulher de Adão. Como assim? Bom, Adão significa humanidade. Porém, Adão também é o nome dado ao primeiro homem criado. Então, esse primeiro homem criado, Adão, era o representante do Adão, da humanidade. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que quando há um senhorio federal, ou seja, quando o representante sobre todos os outros existe, ele é esse líder. O representante assume a responsabilidade pela condição espiritual dos membros de quem faz parte desse pacto, dessa aliança, dessa representação. E nesse caso, Adão era o representante da raça humana, era o nosso representante. Em outras palavras, aquele que é o representante assume toda a responsabilidade sobre quem ele está representando. Como que a gente coloca isso de forma prática? Abre comigo lá em Efésios capítulo 5.
Efésios 5, versículo 23. Efésios 5, 23, e Paulo nos explica isso de forma bem didática. Ele diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Ou seja, assim como Adão era o representante, responsável pela raça humana, e nele todos caíram em pecado, em Cristo, e Cristo é o cabeça da igreja, e a igreja é a sua noiva, nós fazemos parte da noiva de Cristo. Cristo representa todos aqueles que foram salvos, assim como Adão representa todos aqueles que caíram no pecado. Paulo diz ainda em 1 Coríntios 15, 22, porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Adão, bem como Cristo, representam aqueles que estão debaixo do senhorio de cada um. Bom, de volta ao igualitarismo, lembra? Nós começamos falando sobre essa praga chamada igualitarismo. Esse entendimento, essa visão que eu acabei de expor, foi e tem sido completamente manchada, influenciada por essa praga chamada igualitarismo. E o igualitarismo nada mais é do que o secularismo, e como eu disse, nós somos demasiadamente secularistas. Mesmo reformados, nós somos secularistas. Ou nós somos aqui igualitaristas remanescentes. Nós abandonamos o secularismo, abandonamos o igualitarismo, mas ele não nos abandonou. E ele está presente nas nossas igrejas, está presente no nosso pensamento e no nosso agir. E isso tem trazido problemas demasiados. Um desses problemas, e que talvez você esteja passando, é que você, o responsável pela sua casa, não assume a sua responsabilidade como homem. Talvez você assuma a responsabilidade de prover pensando assim, olha, eu já ralo lá no trabalho, então está garantido, né? Agora o problema é da minha esposa, ela que se vire com todo o resto. Essa parte eu estou fazendo. Ou talvez você até proteja a sua esposa, se bem que hoje em dia, né, os homens não estão protegendo nem a eles mesmos, né? E quanto menos a esposa. Isso a gente vê em vários vídeos por aí. E quanto a presidir, liderar? Será que você só age como sendo um ditador, dando ordens, mandando e desmandando na sua casa? Ou nem isso? Você simplesmente é aquele que recebe e obedece às ordens, porque a última palavra quem dá lá em casa sou eu. Sim, senhora. Né? Muitas vezes nós agimos dessa forma. Veja, talvez os papéis no seu lar estejam trocados. A sua esposa, ela pode ter assumido a responsabilidade que deveria ser sua. E sabe de uma coisa? A culpa não é dela, a culpa é toda sua. Eu entendo que talvez o seu problema não é que você negligencie o seu papel por completo. Você simplesmente não assume com responsabilidade por completo, ou a sua responsabilidade por completo. E aí você transfere aquilo que lhe cabe para a sua esposa. E o que lhe cabe é o quê? A culpa. A culpa é sempre da minha esposa e nunca minha. Igual o que você faz geralmente em relação à culpa é o que Adão e Eva fizeram ao pecar. Você coloca a responsabilidade que deveria ser sua na sua esposa, e quando as coisas não caminham do modo apropriado, você fala que a culpa é dela. E esse problema, ele se atenua ainda mais quando a família cresce. Quando as crianças chegam, a sua frouxidão como homem, ela se estende à frouxidão como um pai. Ela não para ali, mas ela vai se estendendo, se multiplicando, se exponenciando. E nós vivemos uma crise. Nós vivemos uma crise de masculinidade, ou eu diria, de uma ausência paterna. Mas essa crise, ela é ainda pior do que aquilo que nós podemos imaginar. Nós vivemos uma crise de ausência paterna, de pais presentes e não ausentes, de pais presentes.
pelo menos fisicamente presentes, na medida do possível, mas completamente ausentes no dia a dia da família. Afinal de contas, você mora com a sua esposa, não é verdade? Você mora com os seus filhos. Você trabalha todos os dias e dorme na mesma casa, espero que durma na mesma cama com a sua esposa todos os dias. Você até consegue dedicar 2 minutos ou 3, se for um bom dia, né, de tempo para brincar com seus filhos depois de um dia longo de trabalho. Ai, que dia longo, eu tive 2 reuniões, um almoço de 1h30, e fiquei lá o restante do dia stalkeando alguém no Instagram. Eu te entendo, eu te entendo. A ausência paterna de pais presentes é uma realidade e os seus resultados são nefastos. Pastor Douglas Wilson, ele diz que a consequência dessa ausência, desse absentismo, se manifestará na forma de pais que abandonam as suas famílias ou pais que se distanciam, que se desconectam das suas famílias, mesmo estando presente ali com eles. E ao acharem que eles estão fazendo um trabalho suficientemente bom, delegando as suas responsabilidades às esposas, eles causam um mal que interfere não só na família deles, mas em toda a sociedade. Alguns desses pais acham que a escola faz um trabalho suficientemente bom, mas eles desconhecem totalmente aquilo que é feito com os seus filhos na sala de aula. Outros acham que a esposa, ela deve estar dando conta desses problemas, porque afinal de contas, você já arca com o resto. Você já levanta cedo, trabalha, põe a comida na mesa e ela que se vire. Muitos simplesmente vivem como se os mandamentos de Deus aos pais, e aí eu falo pais aqui é homens, pai no plural, né? Pai e mãe, pai no plural, fossem inexistentes. E sabe quais são os problemas que isso tudo aqui gera? São vários. Eu vou citar aqui alguns deles. A ausência paterna de pais presentes é um dos responsáveis pelo aumento no número de gravidez na adolescência. Vou aqui citar alguns números. Segundo McNahan, o risco de gravidez na adolescência para meninas em famílias de pessoas brancas, eu falo pessoas brancas e negras aqui, porque é um estudo realizado nos Estados Unidos, e não se difere muito do Brasil. Então ele fala que em famílias brancas, que você tem o pai e a mãe ali, que tem a educação universitária, os seus filhos, ou as suas filhas, na verdade, 8% delas ficam grávidas. Enquanto o risco, quando você tem só a mãe presente no lar, vai para 22%. Quando você trata de famílias de negros, o nível já começa com 26%, e quando só há a mãe no lar, ele vai para 40%. Ainda segundo McNahan, os fatores de risco aumentam para meninas cujos pais são desfavorecidos, ou seja, os pais que têm menos do que o ensino médio completo. A ausência de pais contribui para o aumento da criminalidade. E eu não estou falando aqui só de corintianos, gente. Acordei agora alguns, né? Não, David Popnoe, ele faz várias observações ligando o aumento da criminalidade juvenil à ausência paterna. Olha que interessante. Ele fala assim, que desde 1960, a taxa de criminalidade nos Estados Unidos aumentou em 550%, com os jovens sendo os maiores contribuintes estatísticos. Agora, ele fala assim, nos Estados Unidos, 60% de todos os estupradores, 72% dos adolescentes assassinos e 70% dos presos que vão ficar ali por muito tempo na prisão, vêm de lares sem a figura paterna. Em relação à educação, um estudo sobre os efeitos da ausência paterna em estudantes universitários mostram que mulheres que crescem sem um pai, muitas vezes abandonam a faculdade em troca de um salário. Crianças sem o pai tendem a ter notas piores do que os seus colegas. Eu falo isso com propriedade. Na escola nós vemos isso acontecendo.
O comportamento delas também é afetado. Os pais desempenham um papel fundamental na redução de comportamentos problemáticos em seus filhos, especialmente em meninos. Quando o pai está ausente, a criança tem mais propensão a ser encaminhado à diretoria, a faltar às aulas, a se envolver em brigas e a ter problemas com as autoridades, com a lei. Irmãos, a ausência paterna gera problemas financeiros. A mãe, e muitas vezes até as crianças, precisam trabalhar para que haja renda, para que haja aquilo que elas possam comer. A ausência paterna gera problemas psicológicos. Existem estudos e mais estudos que evidenciam que a ausência paterna leva um sofrimento incalculável para as mães e para as crianças. Veja, todos esses problemas e muitos outros que eu nem mencionei aqui são causados e são atenuados pela ausência masculina na vida das crianças. E parte desse problema é que os homens agem como homens, ou seja, eles nem sabem o que é esperado deles. Eles agem como Adão, não assumem a sua responsabilidade. O ponto é que você, pai ou jovem que ainda vai se tornar o pai um dia, é o líder do seu lar. Você é o líder da sua família, aceite essa posição ou não. Esse é um tipo de autoridade que foi atribuído a você, que foi imputado sobre você no seu nascimento. Quando o médico olhou para você e falou, menino, te deu um tapa ali nas partes baixas e você chorou, ali veio a imputação dessa autoridade. E não tem o que você fazer. Ou você vai agir como um líder, ou você não agirá como um líder. Mas a questão não é essa. Você não deixa de ser líder por não agir como um. Porém, muitas vezes, essa autoridade, ela é de fato negligenciada, e ela é encontrada em falta por diversas maneiras, porque nós somos pessoas falhas, e nós falhamos em assumir o papel que nós deveríamos assumir. Essa autoridade requer responsabilidade. O que eu quero dizer é que, por você ser responsável, o sucesso ou fracasso do seu casamento vai ocorrer tendo isso por base. Você que é o representante pela boa ou pela má educação dos seus filhos. Você que é o representante ou o responsável perante Deus e prestará contas a Ele em relação à sua família. Mais uma vez eu cito o pastor Douglas Wilson, que gosta de dizer assim, a autoridade, ela flui em direção àqueles que assumem as responsabilidades. Mas a autoridade, ela foge, ela corre daqueles que se esquivam de responsabilidade. Enquanto é a sua responsabilidade amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, é a responsabilidade da sua mulher se submeter e a respeitar o seu marido. Agora você talvez se pergunte, mas estamos numa conferência de homens, por que você está dizendo isso? A minha mulher não está aqui para ouvir. Bom, sabe por quê? Lá em Efésios 5, 22, diz assim, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. E depois em Efésios 5, 33, não obstante, vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Eu estou dizendo isso porque uma mulher só vai respeitar um homem que tem autoridade. Uma mulher só vai respeitar o seu marido quando ele assumir a responsabilidade e cumprir as suas responsabilidades. Agora, não se engane. O que eu não disse, eu não estou falando aqui que ela deveria fazer isso. Eu só estou aqui falando o que ela fará. Tá? Essa é a realidade. As mulheres respeitam aqueles a quem honra é devida. Os maridos, os homens de verdade. Homens que assumem a responsabilidade perante o seu lar. Mas quando você não assume, não espere que a sua esposa vai te respeitar. Ela vai olhar para você e falar assim, eu casei com um moleque, casei com uma criança.
Agora, o mesmo se dá em relação a filhos. Você está aí em Efésios 5, vai para o capítulo 6 agora, a partir do versículo 1. Olha o que Paulo diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então você diz para mim assim: olha, mas o meu filho, ele não me respeita, o meu filho não me obedece. Eu te pergunto, você tem assumido e tem cumprido as suas responsabilidades como pai? Você é digno de respeito por parte dos seus filhos? Então o que você está cobrando do seu filho? Você não assume o seu papel como homem, como sacerdote do lar, como responsável perante Deus sobre a sua família, e depois fala assim: os meus filhos não estão me respeitando. Sério? Pois é, essa é a realidade. Deixa eu dar um exemplo aqui em relação à educação. Nós precisamos nos lembrar que o papel das mulheres é o papel de auxiliar nas nossas responsabilidades, não de assumi-las. Isso significa que a educação dos filhos é responsabilidade sua e não da sua esposa. Isso significa que aceitar o pedido da sua esposa para vocês começarem a fazer o ensino domiciliar não é apenas aceitar aquele pedido assim: olha, esposa, tá bom, já entendi o que você quer. Você quer que eu compre os materiais didáticos na internet para que você faça o ensino dos nossos filhos em casa. Não. Trata-se de um envolvimento por completo com os seus filhos. Ou, se os seus filhos vão para uma escola, isso significa que você não vai só pagar a mensalidade da escola, e tem que pagar em dia, tá bom? Principalmente os da Trinitas aqui, né? Mas isso significa que você está ativamente envolvido no processo educacional do seu filho. Sabe de uma coisa? Você, como pai, deveria ir nas reuniões pedagógicas. Você deveria conhecer os materiais que estão sendo utilizados. Você deveria conhecer a professora que está ensinando o seu filho. E sabe de outra coisa? A maioria dos professores de crianças são professores, são professoras. São professoras. E se você não fizer absolutamente nada, o seu filho e obviamente sua filha serão influenciados grande parte do seu dia apenas pela figura feminina. Veja, não é problema você ter professoras, nós temos muitas. A questão é, se você não assume o seu papel como homem, ensinando o seu filho, tá? Aqui uma palavra direta, pais de filhos, ele vai ser influenciado apenas pela figura feminina. Isso significa que você tem que ensinar o seu filho a agir de uma forma apropriada. O que isso significa? Os meninos devem ser respeitados e as meninas devem ser amadas. Essa é a maneira que você deve agir para com eles e a maneira que você deve ensiná-los para que eles possam perpetuar isso às próximas gerações. E como tudo num lar cristão, a responsabilidade pela educação dos seus filhos recai sobre quem? Você, pai. A educação não é simplesmente um meio de transferência de dados, não é redutível a técnicas que são certificadas ou não pelo Estado. A educação, quando ela tem um sucesso, o resultado dela é que a criança se torne como uma outra pessoa, que ela se torne como o seu mestre. Os pais são essenciais para qualquer estilo ou para qualquer sistema escolar bem-sucedido. E nenhum sistema educacional pode compensar a ausência de pais. Nada. Não é o ensino domiciliar, não é a escola, não é o ensino público, nada disso. O texto que nós acabamos de ler, de Efésios 6, tem uma instrução direta aos pais. Lá diz assim, Efésios 6:4: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Veja que interessante,
A ordem de não provocar os filhos à ira, mas de criar na disciplina e na admoestação do Senhor, não é dada ao casal. No original, no grego, você vai ver que essa palavra pais é a palavra pai no plural. Simplesmente isso. A responsabilidade é dada àquele que é o Senhor, aquele que é o representante federal, aquele que deve ter a responsabilidade. Você que é pai. Então Paulo ele não está se referindo ao casal, mas sim ao homem. Essa é a responsabilidade de nós homens. Mas responsabilidade do quê? A resposta a isso é muito importante. Paulo diz que ao invés de provocar os filhos à ira, nós pais devemos criar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Para aqueles que já me ouviram falar isso, muito bem, eu vou repetir. Para aqueles que não ouviram, preste muita atenção, porque isso fará toda a diferença. Quando Paulo escreve essas palavras, ele está escrevendo debaixo do governo romano, que por sua vez havia dominado os gregos, e quando ele compila essas palavras, ele faz o uso de um termo. A palavra disciplina aí é a palavra que no original é paideia. E quando Paulo usa essa palavra paideia, ele não está usando essa palavra de forma aleatória. Quando nós pensamos na sociedade grega, nós precisamos ter em mente que o povo ali tinha como ideal a busca pela excelência, a busca pela perfeição. E quando eles desenvolveram a educação dos seus filhos, ali dos gregos, eles tinham em mente a formação que proporcionasse aos seus filhos, ou cidadãos ali das cidades, a possibilidade deles se tornarem pessoas ideais, formidáveis, perfeitos, para assumirem os cargos que seriam necessários para o desenvolvimento daquela cultura. E as esculturas gregas, quando você vai fazer uma pesquisa na internet, são uma exemplificação disso, desse ideal grego. Você vê ali esculturas daqueles homens tudo bombado, né? Tudo tomando testosterona, com o abdômen perfeito. Aquele era o ideal grego, que era passado para aquelas crianças. Mas, como as coisas ocorrem, né, naturalmente, uma nação que era tão grande e poderosa, foi dominada por uma outra nação que se tornou um pouco mais poderosa. Mas nós dizemos que os romanos dominaram os gregos, mas foram os gregos que influenciaram a cultura romana. Então, o que nós vemos aí é o desenvolvimento de uma educação que nós chamamos de educação clássica, que é o período da educação grega e romana. Agora, essa educação é a educação que Paulo está chamando os pais a observarem. Então, o que eu estou sugerindo aqui é que Paulo, ao escolher essa palavrinha, ele não faz uma escolha aleatória, mas ele usa a palavra que representava aquilo que nós entendemos por ser uma enculturação. Para você formar uma cultura, você precisa criar essa cultura. E o que Paulo diz é que nós, pais, deveríamos então enculturar os nossos filhos. E para enculturá-los, nós precisamos criar essa cultura. E foi o que a igreja entendeu, e foi assim que a igreja começou a funcionar. Então, qual que é a responsabilidade dos pais? De enculturar os seus filhos no Senhor. E isso faz toda a diferença. O pastor Douglas Wilson ainda sugere que os pais não são apenas esses que enculturam os seus filhos, mas são aqueles que guardam essa cultura. São os guardiões dessa cultura. Você consegue agora compreender a responsabilidade que nós pais temos? Mesmo você que ainda não é pai, ou você que já é avô, você é um agente importante nesse processo de enculturação das crianças no reino de Deus. Gente, não ter filhos não é uma desculpa boa o suficiente para que você não faça alguma coisa. Não ter filhos não é suficiente para que você fique parado. O apóstolo Paulo não tinha filhos, mas o apóstolo Paulo tinha filhos de adoção espiritual, pessoas mais jovens
que necessitavam ser ensinadas, treinadas e até mesmo financiadas, para que eles pudessem propagar essa cultura, para que eles pudessem propagar o reino de Deus. Você não precisa ter filhos para você orar pelos filhos dos outros. Qualquer um pode fazer isso. Você não precisa ter filhos para você poder servir aqueles irmãos que estão passando necessidade e que têm filhos. Você não precisa ter filhos para que você contribua ativamente na sua igreja local, preparando esses jovens para que eles possam perpetuar essa ideia de enculturação no Senhor. Todos nós, homens, temos um papel de guardiões da cultura. E como nenhuma cultura pode subsistir no vácuo, toda cultura é composta por uma cosmovisão. Irmãos, assim como o igualitarismo e tantos outros ismos, nós não podemos continuar sendo enganados. Não existe uma cosmovisão que seja neutra. O que existe é sempre a opção por um determinado tipo de cosmovisão. Ou nós adotamos essa cosmovisão, ou aquela cosmovisão. Ou nós enxergaremos e viveremos à luz das Escrituras, ou à luz de qualquer outra coisa. E uma cosmovisão, por sua vez, ela, de forma prática, traz 4 elementos. O primeiro desses elementos é aquilo que nós chamamos de catecismos, que é basicamente isso que você está imaginando. Perguntas e respostas. Agora, o que eu quero dizer com isso? Para você ter uma cosmovisão, você tem esse elemento número 1, que é você ter verdades objetivas, declarações diretas sobre determinados assuntos. Por exemplo, quem fez você? Deus. O que mais Deus fez? Todas as coisas. Isso são os catecismos. O segundo elemento que compõe uma cosmovisão são as narrativas. E a narrativa, ela cria uma linha do tempo para os alunos ou para os seus filhos, e aí você coloca um X naquela linha do tempo, falando, nós estamos aqui. E as coisas fluíram dessa maneira. Então o mundo começou desse jeito, isso aconteceu, aquilo aconteceu, e nós estamos nesse momento na história do mundo. O terceiro elemento é o estilo de vida. O estilo de vida todo mundo entende, e tem a ver com costumes diários. Você escova os seus dentes com a mão direita ou com a mão esquerda? Você torce para o Flamengo, para o Corinthians ou para o São Paulo? O que você faz? Você joga futebol porque você mora no Brasil, ou você joga basquete ou beisebol porque você mora nos Estados Unidos? Você usa a calça rasgada, a calça justa, calça larga e assim por diante. E por fim, o simbolismo. O simbolismo ou ritual é aquela comunicação não verbal que faz parte do conteúdo de uma cosmovisão e a sua identificação. Ou seja, será que nós podemos colocar uma árvore de Natal na prefeitura? Será que nós poderíamos colocar aqui o busto de um reformador lá na nossa prefeitura em São Bernardo do Campo? Então esses 4 elementos compõem uma cosmovisão. E o Wilson diz assim, nós podemos ver como os secularistas têm todos os 4 elementos funcionando em sua cosmovisão. É assim que todas as cosmovisões funcionam. Ele nos diz que acredita na evolução e na seleção natural, esse é o catecismo. Ele nos diz que o nosso povo vivia em superstições medievais, até que o iluminismo nos mostrou o caminho para sair dessa escuridão. Essa é a narrativa. Ele insiste que homens devem ter a permissão para casar com outros homens. Estilo de vida. Ele luta arduamente para impedir que um presépio de Natal seja montado na prefeitura da cidade. Esse é o simbolismo. Logo, a pergunta que eu faço é a seguinte: qual cosmovisão seus filhos aprenderão? Qual cosmovisão seus filhos aprenderão? E ainda mais, de quem que eles aprenderão essa cosmovisão? Ao olhar para o rostinho dos seus filhos ali ao redor da mesa de jantar, você vai poder sentir que você cresceu sem um pai e que talvez você não tenha essa capacidade de fazer aquilo que é a sua responsabilidade, a sua obrigação. Não se engane.
Isso é uma lorota, uma mentira. Nunca é tarde para você começar a fazer aquilo que é certo. Deus sempre nos leva de onde nós estamos e não de onde nós deveríamos ter estado. Deus nos pega dali e nos caminha a partir de então. Nunca é tarde demais para nós começarmos a fazer aquilo que é certo. O que nós precisamos é de uma compreensão de que tanto a disciplina quanto a educação dos seus filhos é primariamente uma responsabilidade sua, e que delegar essa tarefa só vai mostrar para todo mundo a sua falta de autoridade em assumir essa responsabilidade. Se você faz isso, você não é homem, você é moleque. Essa que é a diferença. Quando uma cultura se afasta da autoridade parental, e especialmente na autoridade paterna, ela torna-se fácil de assumir qualquer outra coisa que seja necessária, e ela começa a imaginar que elas precisam reafirmar essa autoridade. Irmãos, o ponto não é reafirmar que nós precisamos ser homens, mas é sim restabelecer essa autoridade, e não apenas reafirmá-la. Assumir responsabilidade é a base de toda verdadeira autoridade. Isso significa que restabelecer a autoridade só é alcançado quando nós assumimos a nossa responsabilidade, quando nós cumprimos o nosso papel. Isso só pode acontecer de uma maneira. Em outras palavras, um pai, ele deve ser um pai primeiro perante Deus, em primeiro lugar perante o Senhor. Ele deve assumir o manto dessa identidade conforme lhe foi atribuído e deve aceitá-lo de bom grado. Quem ele é diante de Deus é anterior àquilo que ele faz. Ser vem antes de fazer. E ao fazer isso, ao viver de modo digno do Senhor, perante a face de Deus, nós teremos um resultado esperado no desenvolvimento dos nossos filhos. Qual é esse resultado? A semelhança de Cristo. Nós desenvolveremos nos nossos filhos a semelhança de Cristo. Portanto, coloque o seu videogame que o Saor falou de lado. Deixe o seu futebolzinho para lá. Comece a assumir as suas obrigações. Comece a trabalhar um pouquinho mais, talvez seja necessário uma hora extra para suprir as necessidades da sua família. Talvez tudo isso que você precisa fazer vai lhe custar muito, vai lhe custar muitas coisas, muito tempo, mas é necessário. O que nós precisamos é de autossacrifício. Lembre-se que Cristo, ele não mediu esforços para proteger, para prover e para presidir para a sua igreja, que é a sua noiva. Você vai se lascar um pouquinho, vai dar muito trabalho. Sabe de uma coisa? Vale a pena. Essa é a sua responsabilidade. É isso que você tem que fazer. Por fim, um ponto bem importante. Como homem, você precisa ser proativo. Você precisa ter a iniciativa. Eu sei que nós temos aqui pessoas que são solteiras. Se você é solteiro, é você que tem que ir atrás da mulher, não é ficar esperando a mulher vir atrás de você. Provavelmente você não é bonito, tá? Eu tenho certeza disso. Então você que tem que ir atrás, você que tem que ter a iniciativa. Gente, se você não é proativo, eu diria que você é pró-passivo. Ou seja, você é um frouxo. Você é um frouxo. Você tem que se mexer. As coisas precisam acontecer. Não porque você é o cara, mas porque você assume a responsabilidade que Deus lhe deu. Como uma figura masculina, você precisa de iniciativa. Como filhos, nós buscamos a imitação do nosso Senhor Jesus Cristo, que por sua vez agia como um homem verdadeiro. E sobre Cristo, olha o que Deus Pai diz em Mateus 17,5. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A Ele ouvi. Agora, se você é pai, lembre-se das palavras desse filho, desse exemplo, de Jesus. Lucas 6,40. O discípulo
não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Eu te pergunto, quem é o mestre do seu filho? Quem tem discipulado o seu filho? A TV? A internet? TikTok? As professoras da escola pública onde meu filho estuda? Os colegas mais velhos da escola? Quem? Agora a pergunta vai além. Quem é o seu mestre? A semelhança de quem você tem almejado e buscado? E por fim, eu falei por fim já umas 10 vezes, né? Mas por fim de verdade agora, eu gostaria de dar um desafio àqueles que têm filhos ou pais que não professam a nossa fé. E talvez essa seja uma das mais duras realidades com as quais nós temos que conviver. Pessoas que nós tanto amamos, mas que nós sabemos que não professam a fé em Cristo. Não assuma a responsabilidade pelo arrependimento dos seus filhos ou do seu pai. Assuma a responsabilidade, sim, de proclamar o Evangelho a eles e de orar incessantemente por eles. Não assuma a culpa dos pecados passados, mas procure viver a partir de agora, de hoje, para a honra e glória de Deus, demonstrando a misericórdia de Deus sobre a sua vida para essas pessoas que você tanto ama. Paulo diz em Filipenses 4,6 que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas no lugar da ansiedade nós devemos fazer orações e súplicas com ações de graças. Irmãos, nós devemos suplicar a Deus, o nosso Pai misericordioso, pela salvação dos nossos filhos, pela salvação daqueles que têm pais que não são salvos, de pessoas que nós tanto amamos, e descansar seguros que essa é a vontade boa, perfeita e agradável dEle, não vai falhar. Cada um de nós prestará contas a Deus. O que cabe a nós é orar, é clamar, suplicar, sempre pregar, quando possível, apontar os nossos filhos para Cristo. E que Deus nos dê a misericórdia, a força de nós cumprirmos esse chamado na criação dos nossos filhos e na construção de um reino, de uma cultura de um reino para a glória de Deus. Amém?